Fala pessoal, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao canal do UpTrader. Eu sou o Otávio e eu vou mostrar para vocês aqui nesse canal as operações que eu faço no mini índice, no mini dólar e também no mercado americano. Então vamos lá para a tela que eu vou mostrar para vocês que hoje foi um dia bem difícil, tive bastante dificuldade de leitura tanto de índice quanto de dólar. Fui um pouco traído ali pelo viés que eu estava nos dois ativos. Vou explicar um pouco mais para vocês e vamos para a tela para a gente discutir um pouco mais sobre o dia de hoje. Então vamos falar primeiro sobre o índice. Eu vou aumentar a tela dele aqui para ficar um pouco melhor. Então a gente estava vindo aqui já de uma grande pernada de alta, né, dos últimos dias da semana passada. E o índice, galera, ele abriu com um gap de praticamente 1000 pontos, tá? Ele abriu aqui com um gap de 900 e alguns pontos. Tentou perder mínima, não conseguiu, falhou. Tentou romper máxima, também não conseguiu e falhou. Quando ele vem aqui no candle 8, perder essa mínima, poxa, Otávio, aqui a gente não tem um rompimento de um pivô, né? Sim, a gente tem um rompimento de um pivô. Daria para vender aqui nessa região, na perda da mínima, com stop na máxima. Daria. Daria, porém na prática não tinha como, porque aqui a gente está falando de um stop, gente, de praticamente 650 pontos nos 5 minutos. E eu não ia fazer uma venda dessa com stop de 600 pontos, é totalmente inviável, tá? Daria para ter entrado vendido, por exemplo, nesse candle 9, se a gente for analisar um pouco, depois que ele perde essa mínima, né, quando ele perde a mínima do dia, o primeiro candle que fecha forte para baixo da mínima, indicando esse rompimento, é o 9. Daria para entrar vendido no rompimento do candle 9? Daria, porém eu teria que deixar um stop aí de 260 pontos no próprio candle e já perto de uma região de suporte, que eu não teria certeza se ele poderia romper. E também aqui a gente já tinha uma retração da pernada de alta da semana passada, então acabei não vendendo aqui, tá? O que até foi bom, porque o preço voltou em 15 minutos. 15 minutos, abriu o mercado à vista, o preço já voltou, tentou romper máxima, falhou aqui nessa região de 142,415, tentou romper novamente no candle 20 e no candle 23 eu deixei essa setinha marcada, por quê, galera? Aqui, nesse ponto, a gente tinha volume comprador, MACD positivo me dando condição, e eu tinha um alvo ou até o fechamento de gap ou até essa 200, tá? Daria para entrar sim nessa compra. Aqui eu vou baixar para 2 minutos. Aqui, ó. Esse foi o padrão que eu identifiquei, tá? Então aqui a gente tinha um triângulo ascendente, tá, galera? Isso aqui, ó, a gente tinha praticamente um triângulo ascendente, tá? Que dá para comprar o rompimento caso confirme com volume. Poxa, Otávio, você pegou essa compra? Não peguei essa compra. Por quê? Eu não acreditei no movimento, galera. Não acreditei no movimento. Então a gente tinha sim um book comprado, o book estava com mais de 60% comprado, eu tinha volume e tinha um padrão gráfico desenhado na minha frente. Mas praticamente todas as empresas do Ibov, eles estavam muito negativos. Então hoje, quando abriu o mercado à vista, os bancos estavam sofrendo bastante, com bastante queda. Vale estava para baixo também, Sabesp para baixo, Petro estava praticamente no 0 a 0, então eu não acreditei que a gente pudesse ter força para ver o índice andar aí 1000 pontos para cima, para vir fechar esse gap. E foi de fato o que ele tentou fazer nesse movimento. Então, caso eu tivesse comprado aqui, teria dado tranquilamente para sair com 500 e alguns pontos, seria nosso 2 para 1, né? Não fiz essa operação, mas já fica aqui para vocês, né, que o rompimento desse triângulo de alta seria um excelente ponto de entrada, tá? Então, caminhando um pouco mais aqui, eu vou só voltar para os 5 minutos, galera. Caminhando um pouco mais aqui, o preço ficou fazendo meio que um pullback lateral, né? Ele fazendo uma correção como se fosse uma correção lateral aqui, ó. E nesse momento, do candle 32, eu bati uma venda aqui, tá? Justamente pelo viés. Isso aqui foi levado mais pelo viés. Pelas empresas estarem bastante negativas, o book começou a ficar 50-50, perto de uma região de troca de polaridade. Nós tivemos só 2 candles de ignição e nenhum outro candle muito forte defendendo posição de comprados. Então eu achei interessante bater uma venda aqui com stop nessa máxima anterior. O preço não desenvolveu, ficou ali por 20 minutos, veio, estopou a gente, andou 20 pontos e foi para o nosso alvo. Então aqui, galera, eu vou ensinar para vocês, ó, o novo setup que foi ativado. Hoje foi ativado o setup violino, meus amigos.
Hoje foi ativado o setup violino. Então, como vocês podem ver aqui, ó, o preço pegou a gente aqui, andou 20 pontos e caminhou para o nosso alvo, pagando aí 600 pontos, tá? Então, como a gente estava ali com um stop de 250, teríamos pego essa venda com 500 pontos, tá? E aí o preço se desenvolveu, mas ainda assim muito travado, eu com bastante dificuldade de leitura. Depois que ele violinou a gente, galera, ele foi testar a região da VWAP, rejeitou, eu identifiquei que ele estivesse fazendo um pullback e efetuei uma nova venda, tá? Deixei o stopzinho aqui de 230 pontos e quis trazer até essa mínima aqui, ó. 500, ele seria 520, 530 pontos, que era a região de todos esses candles, né? Toda essa região aqui, ó, né? Deixei a ordem pendurada aqui, ele não pegou por alguns ticks, voltou e tirou a gente na proteção no zero. Depois disso não fiz mais nenhuma operação, vi que hoje o dia não tava pra gente, tá? Vindo aqui para o dólar ele abriu num gap de alta, tentou romper máxima, não conseguiu, perdeu mínima, fez um pullback muito curto, o que não deu entrada para mim, tá? Isso daqui não deu espaço para eu entrar com o meu operacional, com a forma que eu gosto de entrar. Se ele tivesse vindo fazer um pullback aqui na 20, junto com a troca de polaridade ou alguma retração de FIBO, daria para entrar comprado aqui, mas não foi o caso, então não ativou gatilho para mim. O preço veio, rompeu essa região, e logo aqui 10 horas, quando abriu o mercado à vista, ele já fez uma volta em V. Assim como o índice, ele fez uma volta em A, na verdade, né? E o índice fez uma voltinha em V. Então aqui ele fez uma volta em A muito rápido, né? Então em 2 candles ele já devolveu o que ele demorou aqui 35 minutos para subir esses 18 pontos, ele devolveu em 10 minutos, tá? Aqui, onde está marcada essa setinha vermelha, galera? Mesma coisa do índice, tá? O viés me atrapalhou hoje. Por quê? Aqui a gente teria também um rompimento de pivô, concordam? Então a gente tem aqui uma primeira pernada, uma correção. Ele tentou fazer uma outra correção, falhou, ativou para cima e depois veio entregar a movimentação. Daria para a gente ter pego isso? Sim. Aonde? Ou neste rompimento, com stop na máxima, ou até esse rompimento do próprio candle 22 com stop na máxima. Fizemos isso? Não fiz. Não fiz. Justamente pelo viés do índice, né? Então, como as ações estavam puxando, na minha cabeça, como as ações estavam puxando o índice muito para baixo, ou tenderiam a puxar o índice para baixo, eu acreditei que que o dólar não teria forças para devolver essa movimentação. Então hoje fui traído bastante pelo viés, tá, galera? Fica aí até de dica para vocês para não perder dinheiro e tomar uns stops bobos como eu acabei tomando. Então aqui, galera, seria sim um bom ponto de venda. Então se a gente tivesse vendido um pouco mais agressivo no rompimento desse primeiro pivô, a gente teria pego a entrada no candle 20, stopzinho de 8,5 pontos, teria pago aqui 2 para 1 com 16 pontos e agora 3 para 1 com 25 pontos, tá? Ou não, caso a gente tivesse pego o rompimento do segundo pivô, um pouco mais abaixo, ancorado na VWAP, teríamos colocado aí um stop mais técnico de 11 pontos e teria pago nosso 2 para 1 de 22 pontos aqui agora também. Então eu não vi, tá? Acabei ficando um pouco cego nessa posição e fiquei procurando por compras no dólar, tá, galera? Tanto quando ele chegou nessa região de troca de polaridade dos 490, eu fiquei procurando por compras. Fiz uma compra nesse candle 34, que depois, refletindo um pouco, eu vi que foi um pouco antecipada. Apesar de ter um MACD em diminuição, né? Apesar de ter um MACD que estava diminuindo, ainda estava negativo, ainda estava bem vendedor. Eu não tinha aqui muito volume, não tinha um volume acima da média. Mas fiz uma compra aqui, stop na mínima, e fui aguardando. Passamos calor, 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 não andava, não andava. Depois de meia hora o preço começou a reagir, entrou bastante volume acima da média. MACD começou a dar uma certa condição. Eu fiz um aumento de mão, tá? Eu tinha entrado com 2 contratos, entrei com mais um, apertei o stop para mínima com 8 pontos e esperei o preço desenvolver, tá? O preço não desenvolveu e estopou a gente. Essa foi a única operação no dólar. Então hoje a gente fecha o dia com stop. Então a gente tem aqui, tomamos R$ 245 no índice, tomamos R$ 185 no dólar. Fiquem ligados,
Não se deixem levar pelo viés. E hoje é só mais um dia. Bora que bora, amanhã tem mais mercado. Valeu, galera. Um abraço.